Buenas noches a todos. Então, mais uma vez, Nuevamente, sejam muito estamos muy bem-vindos. contentos de Nós tenerlos estamos a muito ustedes felizes participando en em nuestro receber seminario. vocês para Habíamos participar do hecho una nosso pausa, webinar. paramos Nós fizemos un uma tiempo debido pausa a que por um teníamos tempo, muchos temas sem esses cubiertos en otros seminários. medios. Esta noche No estamos nosso YouTube súper, tem súper bastante, contentos de tener la conteúdo, oportunidad de compartir mas su estamos muito felizes experiencia, em su voltar e com o tema experiencia, de que ustedes hoje, sepan de da algunas personas Michelle, que compartilhando um pouco da han experiência empezado su dela. nueva vida aquí en Então, los de uma Estados pessoa que Unidos. está iniciando essa nova All vida right. nos Estados So what Unidos. I'd like to welcome Michelle. Michelle is a nurse from Mexico, and she and I met probably 6 or 7 months ago, a while ago. Yeah. Ah, Terry nos comenta que Então, Carrie está ella nos tiene el placer de contando conocer a que Michelle. Michelle es una enfermera de México. conhece a Michelle, que é a Terry nossa convidada de tuvo hoje, há mais ou oportunidad de menos aí uns conocerla 8 aproximadamente unos 6 o meses. 7 meses Ela é atrás. uma enfermeira do Well, we were México. supposed to have two people tonight, and Jairo was the other person that was going to meet with us, but he went to Mexico from Connecticut to pick up his family, and there was a car issue on the way back. So he didn't join us tonight because he's driving, and he will join us, in like another couple weeks. We'll meet with him to hear his experience. Un segundo enfermero, Jairo, E nos iba a apenas uma acompañar también esta observação, noche. Es un um outro compañero de él enfermeiro, que Jairo, pueden empezar simultáneamente também su deveria estar webinar, aqui hoje, mas pero infelizmente ele não desafortunadamente pôde comparecer Jairo porque se fue en el ele carro a recoger a su familia viajou de a carro México para para traerla a los buscar a Estados sua Unidos, família no y de México e na camino de volta vuelta a ele teve América alguns tuvo problemas un com o pequeño carro. Então, problema por con el isso, carro ele y não por eso pôde se estar está aqui conosco disculpando, hoje à pero está noite, comprometido que en un par mas de semanas él va a em venir algumas a hacer semanas la charla con nosotros. ele também vai fazer uma So, Michelle, apresentação, contar thank um you pouco for da meeting experiência dele. with us. I know we planned on doing it together, but thank you for your flexibility. You're welcome. Okay, so Michelle, I think what we would like to discuss tonight is you did all of your preparation, right? So you knew you wanted to be a nurse in the United States. You did all of your credential evaluation for your education, and you also did your NCLEX RN examination and passed it. And you also took an English language proficiency exam and passed that. So you did all of that work to be prepared to have an opportunity to have a job in the US. Yeah, it's like a long process, but it works. Yeah, It worked it. good. Carrie le comenta a Michelle que obviamente Então, Michelle hizo Carrie todo estava su proceso de comentando prepararse. Ella sabía que quería com a una Michelle oportunidad que también en los antes Estados dela Unidos, hizo mesmo todo su iniciar a proceso parte do de recrutamento, prepararse ela fez toda a eh, parte da preparação, de para cumprir venir y todos os comprar su requisitos título, como todos necessários. Então, sabemos, para homologar prepararse y o pasar el examen título, del para NCLEX. passar no exame Tan do NCLEX importantísimo, RN, Michelle se preparó para súper bien, ya passar habla lo más no bien en exame inglés. de inglês, de Prepararse para el proficiência em inglés, que es uno de inglês, los também requerimientos trabalhando na importantes, y sua como se da comunicação, no seu cuenta, speaking, no ha inglês. Então, cruzado ela teve finalmente que fazer todo al esse otro lado. preparo, toda essa primeira parte do processo So, antes de Michelle, estar when I apta first para o met you, recrutamento. interestingly, Michelle was in the same town that I live in. Right, Michelle? You were here. Tell me what you were doing here. Yeah, it was interesting. Well, I have family in Elgin, so I had the opportunity to meet with you, and it was so grateful to have like someone that's in the same city. It was really a coincidence. Yeah. David, I know you need to translate. Ok. Muy interesante para que ustedes Então, um sepan. fato La muito primera vez que interessante Carrie para se que reunió vocês
também saibam, a primeira vez que Carrie fez a reunião com Michelle, a Michelle estava na mesma cidade onde Carrie estava, que se chama Elgin, em Chicago. Ela tem família e, como uma coincidência, nessa primeira vez que ela se reuniu com a Carrie, as duas estavam na mesma cidade. se encuentre. Fue una situación un poquito fortuita que es bastante buena. And Michelle, when we met, you were very sure about where you wanted to work. So tell us a little bit about that. Yeah, like I was really sure I wanted to work like something near Elgin, like Chicago or near Elgin, but sometimes it doesn't happen like we think it will, and you need to choose another place that is a great opportunity also, but it works. Okay. So, para que ustedes sepan, Então, para que vocês originalmente, saibam Michelle também, quería Carrie perguntou a que Michelle sobre essa se primeira pudiera conversa en un sitio que elas tiveram, Elgin, e a Michelle tinha muita certeza Chicago, onde ela queria trabalhar. en algo Eh, cercano, E a Michelle pero comentou nos cuenta que, Michelle que obviamente, ela gostaria, né, de en la ter vida trabalhado siempre las oportunidades ali em salen Chicago ou perto de Elgin, exactamente donde mas uno muitas desea, y vezes buenas as coisas não oportunidades saem como salen você planeja, en otro mas lugar. Yeah, and I você think pode encontrar uma outra what Michelle oportunidade and I talked muito about boa is em um that outro we local. got hospitals in Chicago, but the hospital had already filled their quota of nurses, and they were not looking to hire more nurses for an indefinite period of time, maybe 6 months, maybe 7 months. So, Michelle needed to decide if she wanted to select another place so she could get her immigration process started. And she was flexible enough, right, Michelle? That I offered you a different hospital location. We'll talk about that in a minute. But you said, yeah, tell me about it. Let me know what else is available. E também uma coisa interessante é que Carrie mencionava é que nós temos hospitais parceiros em Chicago ou nessa região, mas na época que a Michelle estava fazendo o processo dela, esses hospitais não estavam contratando, né, por algum período de tempo. E a Carrie apresentou outras oportunidades excelentes para a Michelle e foi uma dessas oportunidades que é a que a Michelle está trabalhando hoje So, Michelle, em Stanford. talk to you about Stanford Hospital in a completely different location. So tell me what were you thinking when I first started telling you about Stanford and you heard more about the hospital and the community? What was kind of going through your head? Like it was hard at the first moment because like it's something complete different for your expectations. But when you talk about the hospital and the big opportunities they offer, I thought it was a great idea to go to the hospital because I will be like more competitive and like hardworking for nurses, and I will be able to start like fast my grant process. So that's what I thought about, and I'm here. Mm-hmm. Então a Carrie também pediu para que a Michelle comente um pouco sobre como ela se sentiu, como a Michelle se sentiu quando a Carrie comentou com ela sobre essa oportunidade em Stamford, Connecticut, que era diferente do que ela queria originalmente, e o que passou pela cabeça da Michelle quando a Carrie apresentou essa oportunidade. E a Michelle disse que, obviamente, no início foi um pouco difícil, porque não era originalmente o que ela queria,
mas ela entendia que queria dar continuidade ao processo dela e que a oportunidade era muito boa. A oportunidade era excelente, com um hospital muito bom, uma oferta muito competitiva, e ela entendeu que seria muito importante para a carreira dela como enfermeira. E então ela está lá. para una de esas ofertas. And Michelle, I think when you and I were talking about it, as David said, the Stanford Health, that hospital really is a premier hospital. They've got wonderful nursing leadership. They are big nurse and they've got Carrie, you're magnet cutting a little bit your sound. accreditation. Go Carrie, ahead, David. Yeah. Carrie, your sound went off. Oh, okay. Can you hear me? Here, let me see. Now we can hear you. Oh, now you can. Okay, very good. So what I was saying is that the hospital is really, they really only hire excellent nurses, right? I mean, they hire good nurses, but they really want high standards. And they're really a premier hospital. And I knew that Michelle would meet their qualifications. And that's why I suggested she look at them because they are so great. And I thought she would be great for them. So, Stanford obviamente fue Então, un hospital premier, Carrie também obviamente está ellos mencionando que Stanford, em Connecticut, é um hospital que é excelente, de muita qualidade e que eles também buscam profissionais de qualidade, profissionais muito, muito, muito bons. E Carrie, obviamente, apresentou essa oportunidade para a Michelle porque ela sabia que a Michelle seria uma excelente escolha para Stanford. You and I kind of talked about the interview. Can you tell people about that a little bit? Kind of how we prepared or how you prepared? And I listened. Yeah, like it was a little scary because I don't know what they were going to ask, but it was like more things about personal and about like the work I've been through and my experience in the hospital. So the nurse that I interviewed, it was really helpful. She was really care, and I feel like confident with her, and so I think I went good on the interview. So yeah, it was great. It was great. So, Carrie le pregunta a Michelle Então, que Carrie cuente un pediu para poquito Michelle la falar um pouco preparación, su sobre a anticipación preparação dela para o la momento da entrevista con el entrevista, sobre o hospital. processo da entrevista, como é que ela se Y nos sentiu, comenta que como foi. E a Michelle obviamente disse que la entrevistarse con una no persona, começo ela con un estava muito asistente es nervosa, algo tinha medo, preocupante. Uno siempre quiere mas dar la mejor impresión posible, durante o momento da entrevista, pero a el pessoa equipo, la responsável do persona que hospital entrevistó a Michelle, perguntou um pouco mais sobre a era experiência una persona dela, o muy trabalho amigable, que ela vinha exercendo. mucha Era uma confianza, pessoa também y ella que se siente que su entrevista passou para obviamente ela uma confiança, fue então ela se sentiu bastante muito buena. bem durante o momento da So, entrevista Michelle, do you recall in e, e, particular what e foi muito they bom. ask you in some of those during the interview? Yeah, they Então, asked like more personal things like um how do I have my relationship with the coworkers Mhm. and how could I be solving problems in the hospital. Also, like, what do I expect from the hospital? And they give me the opportunity to ask questions about the hospital Mhm. and also about like my area in the hospital, what activities did I that did, and the kind of patients I treat. Okay.
Yo le preguntaba a Então, Michelle David perguntou a Michelle, se ela conseguia lembrar de alguma das perguntas que fizeram durante o momento da entrevista. E a Michelle disse que foram mais perguntas pessoais, no sentido de o relacionamento com colegas de trabalho. Também perguntaram para ela sobre a experiência dela com os pacientes, é, também sobre resolver problemas, a habilidade de resolver problemas, no caso, né, de acontecer alguma coisa, como seria essa habilidade dela. Também deram a oportunidade dela perguntar alguma coisa sobre o próprio hospital, o que que ela esperava sobre o hospital e, em geral, sobre a experiência dela como enfermeira na área dela. Então, tratamento dos pacientes, enfim, toda a experiência clínica dela. manejo de pacientes y su tratamiento de pacientes en el área, en su área de trabajo. Michelle, did I forget anything that you mentioned? Do you want to include anything else? Um, no, I think it was all. Okay. Michelle, do you remember how long your interview lasted? Yeah, it was not that long. I think like 15 minutes, maybe, or 10. I don't remember. Yeah, but it was like short. And like I feel comfortable with the person, Yeah. so I think it was a little bit shorter. Were you able to understand all the questions and you felt that they understood um, anything that you were saying? Yeah, she was like really kind and so a great person, a nurse. So they really care for like the nurses in the hospital. So they are really careful, not only like for the patients, but also for the nurses. Yeah. So, Então, Carrie a perguntaba a pergunta Michelle, da Carrie cuenta un poquito foi de cuánto se duró ela su se recordava entrevista y quanto Michelle tempo dice mais que ou menos fue durou a entrevista. relativamente E corta, a Michelle unos disse 23 que minutos, não unos foi muito 15 longo, minutos, né? Não foi uma y que entrevista dice que muito creyó que la longa. Ela se entrevista sentiu muito fuera confortável com a muy pessoa que larga. estava fazendo a entrevista. Então ela acha que foi uns Yo le 15 minutos, 10 preguntaba minutos. Ela não y se que si recorda ella exatamente, tendría otras mas preguntas não para foi hacerle longa. y obviamente que a ella E le entendieran sus respuestas, que si hubo David também perguntou se ela sentiu que alguna entendia bem situación, ella dice as que ella perguntas e que esperaba as que el pessoas também estavam equipo entendendo ela muito bem. E ela disse que estuviera sim, que a pessoa bueno. que Ella estava obviamente entrevistando era muito gentil, soporta mucho a sus muito pacientes y soporta atenciosa, e ela mucho sentiu que los que as pessoas enfermeros no que trabajan hospital, con ellos os y su responsáveis, as jefe pessoas estaba muy responsáveis no cuidadosos hospital, y muy bien eles são con los bem atenciosos, enfermeros. não somente com os pacientes, mas também com os enfermeiros. So they knew a lot about Michelle before Michelle even got on the phone, right? So we had Yeah, shared her resume. We told them, about Michelle, about the work she was doing, and all the things that we thought were really terrific about her. And so it's once they met you, Michelle, they were like, we want her. We're going to mhm. make her a job offer. We want her to come and work with us. We think she's wonderful and would be a great addition. Kerry nos comenta que antes de la entrevista E a Carrie con também Michelle, comentou que antes mesmo da obviamente Carrie entrevista com a y Michelle, nuestro o equipo ya hospital já había hablado con sabia el hospital muitos detalhes sobre a sobre Michelle, quién es porque, Michelle, obviamente, a equipe de qué recrutamento experiencia do laboral grupo ella Nash tiene, qué já tipo de tinha enfermera compartilhado com o es, así hospital que o ella ya currículo tenía dela, bastante as conocimiento principais habilidades, de Michelle y su realmente os pontos historial de destaque laboral. da Michelle para aquele hospital. Obviamente Então, la quando o entrevista hospital fue entrevistou porque ela, habíamos hecho foi somente mesmo para digamos, una conhecê-la e eles pre-entrevista de quién era já Michelle sabiam basicamente y que cómo queriam ella contratar, que queriam estender uma completaba oferta de su trabalho equipo de para ela. trabajo en el hospital. Por lo tanto, obviamente ellos están muy entusiasmados de conocerla en persona para poderle hacer una oferta formal de trabajo. So, Michelle, did you feel that they really kind of knew who you were, or they have already a good understanding who you are prior to the interview?
Yeah, like they really investigate like my curriculum. Mhm. So she really knew me and like the type of work I have done. And she was like asking questions about that because she already read like all of my history. Mhm. Yeah. Yeah. So, Michelle, yo Então, le preguntaba David a Michelle que também si ella perguntou se ela le pareció sentiu, que se a ellos Michelle la sentiu conocían, que realmente de o cierta pessoal do manera hospital de antemano. já Dijo sí, sabia que ellos obviamente quem ya ela estaban era, bastante se já familiarizados conheciam con ela. su E ela disse currículo que sim, laboral, realmente sentiu isso porque y el eles puesto já de tinham trabajo, así que yo investigado, já obviamente tinham no le preguntaron lido de uma muchas forma bem cosas de su cuidadosa o historia. currículo dela, então já sabiam muita coisa da experiência Next dela step e was sobre ela. getting the TN visa, right? No getting So that offer. can you hear us now? How quick did she get the offer? Oh, uh, uh, immediately. Yeah, sorry. Yeah, um they they said we want her. And I don't know, Michelle, did you they told me that they were going to make her an offer. So I called Michelle, I don't know, 10 minutes after the interview and said, "Guess what? They want Yeah. to give you they want to give you a job offer." Right? Mhm. Yeah. Yeah, that was pretty exciting. Um, So were you surprised, Michelle, when you got the job offer, or you knew that you knew they were going to do it? Well, I was like a little confident that I will get, I don't know Yeah. why, You, but yeah, like it was really fast. Like they tell me, well, tell you that I was accepted, hmm and in 4 days I got like the offer letter, I think it hmm was. Yeah. mm, And the offer letter, it told you who your director was, the nurse director, what your salary was going to be per hour, Yeah, right? And everything was listed on that offer letter, yeah, and you signed it and sent it back. yeah. okay. So, yo le preguntaba a Michelle y a Kerry cuánto Então, se demoraron, David perguntou sobre porque o obviamente hay próximo diferentes passo depois da hospitales, entrevista. el tiempo É, de hacer la oferta o formal tempo cambia un para que eles poco, façam pero en a el caso de oferta de Michelle, trabalho, el ou hospital eles estendam a claramente oferta de dijo trabalho, desde vai antes, variar de después de hospital para la hospital. entrevista Mas, a por exemplo, Kerry, no caso da que Michelle, iban a hacer 10 oferta minutos depois da formal a Michelle. entrevista, ela já ligou para Michelle e Obviamente disse que Kerry o hospital le tinha comentó gostado a muito Michelle y e que Michelle eles tinham nos dito para a comentó Carrie que la que iriam oferta sim formal llegó estender pues uma solo como oferta de 4 días trabalho para a después, Michelle. Então, no caso eh, dela, foi bem con rápido. la carta que obviamente Aproximadamente sigue ali siendo la 4 dias oferta, depois, ela con recebeu su a carta, a oferta por salario, escrito, já que com o obviamente nome da pessoa sabía, obviamente responsável las no otras departamento, funciones, ah, quién o, va a ser su, o salário dela por su hora, né, supervisora, a etcétera, etcétera, remuneração por todo hora. incluido para que ella obviamente Então, formalmente com aceptara la oferta, toda a la descrição firmara y se la da enviara. oferta de trabalho, e ela depois assinou, So aceitou then e enviou de volta para o after you hospital. got your offer and you accepted the offer, then you had to get a visa, right? So the application was sent in and you needed to go for an embassy interview. And what happened then? Well, the first time I didn't, I wasn't accepted. I went to Guadalajara embassy, and so they reject my TN visa because I don't know why. I really don't know, but I had like a really bad person that interviewed me, and she didn't even saw like my letter from the hospital or nothing. She Mhm. just told me that I wasn't accepted and that she asked me a lot about my tourist visa because I had tourist visa. So she told me why did I stay like 3 months in the U.S. the last visit I had, and I mentioned about the English test I have to do for my offer job. So she just said no, you're not accepted, and so I was rejected. Then I had to
do again the process for the TN visa. So I decided to went to Mexico City because some friends told me they were more professional, like in that meeting, and I think they are because in Mexico City I met another nurse and she told me the same. Then she was reject Guadalajara, and then she made the interview in Mexico City, and she was accepted. So I think that Guadalajara is not a good place for a TN visa. Good to know. Maybe Yeah. Mexico City is a good opportunity. Well, there's a lot of cases because like Jairo, he interviews a guy, but it was a guy, and he told me he gave them to him, but he was good with Jairo, and I think it was more about the lady because the lady also um to this person, the other nurse, she got a lady too, and she said that she didn't even notice like the offer letter. She just said no. Yeah. So probably. Yeah. So, obviamente, para Então, que attualmente depois perché de ter Claudio aceitado a oferta sarà una pequeña de introduzione, trabalho, going to add a small é, explanation. Yes, please do. La, la gran ventaja, como muchos de ustedes saben, que então, son uma pequena latinoamericanos, explicação em es que relação agora à parte do obviamente visto bajo da Michelle. el proceso É, de libre para comercio entre los Estados pessoas, Unidos y para México, mexicanos e puedes canadenses, eles inicialmente con têm una visa um que te tipo de abre visto, a oportunidade básicamente de aplicar para um tipo de inmediatamente. visto Mientras específico, que hacemos el chamado resto del visto proceso de TN. visa Não é um visto de um, residência de permanente, mas residencia, cuando ya permite están que aquí o trabajando en enfermeiro los vá Estados trabalhar. Unidos. E En el depois, quando caso ele de já está Michelle, lá, eh, ele consegue fazer um fue una ajuste de enhorabuena status. porque le Então, é gustó um para que ella visto se específico para sentara mexicanos e como canadenses. Então, esse consulada é o caso da de los Michelle. Por Estados ser Unidos en la ciudad de mexicana, ela Guadalajara. aplicou, então, Michelle, como les para contaba, esse visto fue TN. E na Guadalajara primeira consultarse oportunidade, né, na y primeira pues presentó en tentativa el dela, consulado, ela foi que fue el à mismo consulado en embaixada donde se presentó em lo que Guadalajara comentaba Jairo, e que nos ela foi contará Sara. negada. Então, o Ella visto dela, tuvo una TN, na cónsul primeira que tentativa parece dela que era muy foi buena gente negado. y Então, parece que ela não sabe sin, nem explicar sin, direito o sin porquê, muchos motivos, mas a simplemente pessoa que fez a quiso entrevista aprobar la dela visa de trabajo simplesmente y, disse que não quis nem ver asunto un a poquito a relacionado oferta de trabalho con la dela e estadía que tuvo Michelle focou en los Estados uma Unidos. estadia mais Sin estendida que a embargo, Michelle teve nos Estados Unidos, de três obviamente meses, se preparó la nueva e aplicación. rejeitou, né, En ese negou momento essa primeira se tentativa dela sintió do que no se visto presentaba TN. en Guadalajara, Então, sino que iba ela teve que directamente a ir Ciudad de fazer uma México segunda con tentativa, e nessa ustedes segunda que tentativa son, ela son un agendou poco más a profesionales. Por lo entrevista menos eso es na Cidade do México, que la algumas pessoas impresión. comentaram com Y ela que as obviamente pessoas lá Michelle se seriam um pouco presentó mais allá y profissionais, ella e lá probablemente deu sería tudo certo. Ela excelente. conseguiu fazer a Y entrevista e pues como foi estaba comentando para aceito. Então, contar, ela la conseguiu otra obter o enfermera visto estaba TN dela. algo similar. No sé si era una enfermera, otra señora que estaba en un proceso similar de aprobación de visa TN. También se la habían negado en Guadalajara, pero aparentemente por la misma cónsul, pero obviamente en México se las aprobaron. And Ok. David and Michelle, I think the important takeaway, I think the lesson that we learned is when we spoke to the attorney and said, why would Michelle, I mean, why did they decline her visa? And the attorney said, you know what? Sometimes that happens, and all you need to do is you need to return again, and you need to answer the question that they were concerned about, that they didn't allow you the first time. Ujú. So Michelle will need to go back and she'll need to talk to them again, and she'll need to let them know that she was lawful, she did everything she was supposed to do, and that she should be admitted to the United States. And the second time, she did that just like she tried to do it the first time. And this time they said, well, of course, welcome. So it's good
to sometimes learn how it doesn't always go exactly as planned. Because afterwards, Michelle was like, whew, thank goodness that's done. But we learned something in that process that sometimes they do say no, and you just need to go, you can go back. The attorney told me you could go back many times if you needed to. No worries. So that was good to Before I learn. translate that, Michelle, did they ask you specifically about your stay on the second interview? Was that subject came out during that second interview? I had a great person this time, the second time. So rejected, but that did he asked me if I work in those 3 months, and I was like no, and he said he only did his head like doing like, oh my God, I don't know. I think the other lady put on the record that I stayed to work Yeah. or something like that, and then he keep on asking me about my work, my profession, and then he say, okay, you're approved. So, Kerry nos comentaba que obviamente Então, Carrie comentou que é muito importante o que que a gente pode tirar dessa experiência que a Michelle teve. É que às vezes nem tudo vai sair como nós planejamos. Então, a Michelle planejou ir para essa entrevista, a primeira tentativa, para obter o visto TN e dá tudo certo. Mas aquela pessoa especificamente que entrevistou ela naquele dia interpretou algo errado e negou o visto dela. E depois dessa primeira tentativa frustrada, a Carrie, Michelle e o advogado de imigração se reuniram e o advogado falou: o que você precisa fazer é voltar, ter uma segunda tentativa, e você pode voltar quantas vezes for necessário. Então, e você explicar, você insistir naquele ponto e explicar, você está fazendo tudo certo e não tem por que eles negarem o visto. E foi exatamente isso que a Michelle fez. E David também perguntou a Michelle se esse ponto de que ela ficou 3 meses nos Estados Unidos, que foi o problema da primeira tentativa que ela fez, se isso foi perguntado na segunda tentativa. E a Michelle disse que essa segunda pessoa foi bem mais tranquila e ele só perguntou se ela, nesses 3 meses, ela estava lá para trabalhar e ela disse que não. E depois a pessoa disse que achou muito estranho porque negaram dessa primeira vez, mas perguntou sobre a profissão dela, sobre o trabalho dela e depois disse que estava aprovado. que tú quieras agregar que yo no haya mencionado? No, I think it's all. Okay. Muy bien. So what I really want to make sure we make time for is I want to talk about when you were leaving Mexico and coming to the United States. So you wanted to fly to Chicago first. And so tell us a little bit about that, how you got to Chicago and then got to Connecticut. Yeah, like I first got to Chicago because like I have family there, so they will be able to help me on my process, like for the Social Security and a lot of things you have to do before you start work. So I wanted to stay more time with them to be like more comfortable and then fly to Connecticut. But on my first, when I got to the United States, it was like in the airport of Chicago. They sent me like to an office, and they were like yeah, they were asking me questions about why I was earlier, if I was starting like the 9th of June, and I told them that it was a long process because I need to get my Social Security, and at first they like didn't were like, oh, and then they say, okay, you're fine, you can go. But they made me stay like a little while there. Okay.
Michelle nos pidió que ella quería llegar Então, inicialmente a Chicago Carrie pediu para a directamente Michelle por falar um teléfono, porque pouco obviamente ella sobre tiene una a familia en jornada México. dela, né, de sair do México e ir para os Entonces, ¿por Estados qué vino a Unidos. Chicago? Así E que ella hizo ela su migración respondeu a que, través de primeiramente, ela la quis sair do inmigración México e ir para en Chicago, que é Chicago. onde ela tem No família, es e inusual, essas pero por eso pessoas Michelle la llevó poderiam a ajudá-la, comentarle que em alguns estaba processos, llegando como a su obtenção oferta de do trabajo Social Security Number, e justo a alguns comienzos de outros junio, porque ella processos para ela se llegó adaptar nos ah, Estados Unidos. Então, ela foi eh, um pouco antes, con tanta né? Foi um pouco antes para os Estados anticipación. Unidos. Obviamente Michelle E quando ela explicó chegou que ella necesitaba no tener aeroporto, su documentación de sacar as su pessoas número del seguro social, perguntaram, fizeram de mais conseguir algumas su perguntas para licencia, ela. etcétera. Por que que ela Hay, dizendo que ela ia hay começar a muchos de, trabalhar bueno, obviamente, somente em a junho. veces las personas E aí ela respondeu que é porque era de um Homeland processo Security, que son mais las personas longo que para ela reciben, obviamente no poder conocen obter o Social todas Security Number los dela detalles de e lo que todos os toma hacer la detalhes. E as transferencia y pessoas lo e que una a persona. pessoa no Entonces, aeroporto disse, tá, tudo obviamente bem, estos son você pode personas ir. que obviamente hacen una entrevista, Então pero no depois que necesariamente ela la hacen foi de Chicago, é que ela foi para con Connecticut, que é onde malicia, ela sino porque está para trabalhar. simplemente no conocen algunos de los detalles del proceso. Eh, Le dieron el visto bueno a Michelle y ella obviamente entró al país sin ningún problema. So Michelle completed a lot of things. Social Security, we assisted you in your license endorsement for Oh, Connecticut, and that was done. And you had to take the American Heart Association basic life support. So you did that while you were in Chicago. So you got a lot of things done. So that worked better for you. You wanted to spend time with your family. So that was terrific. So yeah. now tell us when you flew to when you flew to Connecticut, tell us about who met you at the airport and how tell me about the first couple days that you were here. Well, it was great experience with Deb. She's a great person, a great Nash representative, and I was amazing because she really got me, my boyfriend and me in the airport. So she was really nice on getting us to the hotel, and also she take us to do things that we were able to get like things from home for the department we were staying. Okay. So she took us to the store. She also took us to restaurants to eat good food. So it was great help from that. And it was like crazy days right there, but everything gone good. Ah, Cuando Michelle voló Ok, de Chicago então, por que aeropuerto, en realidad Michelle chegou llegaste a Nueva York, si me acuerdo correcto. um pouco mais. A Westchester, Western County, en la parte norte de la ciudad de Nueva York. Então, quando ela Obviamente, chegou de uma forma mais un antecipada, foi poquito bom também porque ela pôde trabalhar no Social Security Number, para obter o Social Security Number dela, estaba bastante para conocida completar a porque parte obviamente da transferência da licença dela, para poder trabalhar. su Então, compañero tudo estuvo funcionou bem no ocupado. final. ah, E a Carrie Llegó, pediu tuvo para ela hotel, comentar um se pouco sobre pensó, como foi a ida dela, tuvo então, que de empezar a Chicago comprar algunas para cosas Connecticut. más Então, quem a extra recebeu no aeroporto e para su tudo nueva isso. vivienda en E los ela Estados disse que quem a Unidos. recebeu Lo que foi ella a pudo Deb Terry, los e sitios, en otras ela palabras, lo recibió buscou con todos los a detalles para Michelle e llevar esa o transición namorado dela no a, aeroporto, a su nueva levou eles vida para en conhecer a Stanton, Connecticut. cidade, para conhecer os bons Michelle always restaurantes. Ela foi muito legal, muito obviously gentil com eles. is Foi uma I excelente I would like representante if you do don't Grupo mind to Nash. obviously do E you foram feel dias that muito heavy and diferentes, mas when we said to eles you that foram we muito will bem be there recebidos. helping you comfortable transition into your new life where we want to make sure that people understand that we were there for you to help you resolve those issues. Yeah. But
we don't want to be the one telling that we love if you are the one who tells that to the people. Yeah, you were very helpful on helping me and to get to Connecticut. Mhm. So sometimes it could be like a scare for us that we don't know a different city. But the thing that you go for us to the airport and get to meet different things, it's really helpful for us. Ujú. Ok. Lo importante es que obviamente queremos que Então, Michelle nos comente es que obviamente el obviamente, é muito futuro ahí importante para que a Michelle really comente extenderle hoje una com mano vocês a ayudarle a transicionar o quão mientras importante foi para posiblemente ela llegar a una ter ciudad esse nueva, un sitio suporte, nuevo essa y en ajuda do todos Grupo esos Leste também, em todo sitios esse processo de eh, assimilação. uno puede estar un poquito É, temeroso Então, a Michelle disse que de la realmente é situación, pero muito obviamente tener gente importante, que le ajudou sirve a uno muito, y que lo acompaña y que le porque muestra os ayuda, enfermeiros nos nessa facilita transição mucho el eles estão um proceso pouco temerosos, de eles não comenzar sabem o con que una vida esperam. en los Então, Estados Unidos. ter ali um rosto conhecido, ter alguém que So, ajude Michelle, em I todos have esses another processos question for é muito you. bom. So, Deb took you to Stanford Hospital. So, what was your first impression when you saw Stanford Hospital? And then tell us a little bit about I don't want you to tell me what your salary is, but I want you to tell me about the surprise when you were getting ready to start, because you're in Connecticut. You're going to start working on Monday, right? And So tell me what you thought about the hospital. Tell me about, if you feel like you were given a very competitive salary and those kinds of things. yeah, like they took us to the hospital to meet the hospital, and it's incredible. It's just like a big, big hospital. I think it's the biggest hospital I have ever seen, and it's wonderful. All the people there, they're incredible, the personnel, and they treat us really kind. They were very helpful persons there. It has like a big Starbucks cafeteria in Yeah. in the hospital, and it's like amazing. It's just I can't describe it. It's really big. So we couldn't go to the inner place where the patients are and all of that because we can, but from outside and the cafeteria area, it's a big, big hospital. It's so beautiful. And yeah, we had like a surprise. We didn't know that the hospital will offer us a big bonus. So at first we thought it wasn't real because like you mentioned, they don't give bonus to international nurses because they are apporting for the green card, but they did for us. So it was really helpful. They also give us a bonus for food for 1 month, and also that was a surprise for us. Mhm. Pl- A lot of Plus, good pl- surprises. plus your salary offer was higher than originally stated to you. And also the salary, they give us a really good salary, and then they tell us it was like $5 or $6 more. It was like a big, big salary. So Mm, yeah, It okay. was more than you expected, isn't it? yeah. Yeah. Lo que Kerry le preguntaba a Então, a Michelle Carrie fez uma realmente se pergunta volvió muito bastante interessante a sobre Michelle, su salario que foi quando ela chegou, né? O que que ela achou quando ela Pero foi después que conhecer o hicieron fue hospital básicamente em visitar el Stanford, hospital y nos comentó o que porque que ela parece un achou lugar do muy, muy hospital, bonito. como foi, e Obviamente também para no ela puede falar sobre incluir algumas surpresas que ela las tarifas recebeu de pacientes, quando y ela eso foi no nos conhecer contó, o hospital. E pero sí sobre o salário, conocemos se foi competitivo e el tudo isso. trabajo. E a Allí Michelle tienen disse una que amou o cafetería muy grande, hospital. O hospital é mostró muito, absolutos muito otras grande, talvez o líneas hospital que maior que ela tiene. já La viu. otra E ela disse que tem um interesante espaço curiosidad de cafeteria, que Michelle se Starbucks, llevó es muito que grande também. el Ela gostou hospital no muito do local, as solamente pessoas são muito recibió con los gentis, brazos abiertos, foram sino muito que bem esto lo hacen recebidos.
E a surpresa que eles tiveram ao chegar lá é que eles ofereceram bônus para tanto para Michelle como para o Jairo. É, e não é tão comum, não é comum que os hospitais façam isso, principalmente para enfermeiros internacionais, porque eles já patrocinam todo o processo de imigração. Mas eles deram esse bônus, o que foi muito, de uma ajuda muito grande para eles, e que também eles houve um ajuste no salário deles. Então, é, mais do que eles já tinham estabelecido, eles colocaram mais US$ 4 ou US$ 5 a mais. Então, é, foi outra surpresa muito bem-vinda para eles, é, tanto esse bônus como o ajuste no salário. Thank you for that information, Michelle. So you're starting on Monday, right? That's your first orientation day, and so they start paying you on Monday, yeah, right when you start orientation, the same salary that you expect. So that's all good, and you're ready to start your career, I assume, in the United States. You feel ready to go? No, yeah, I need to be ready. Oh, good. El, Well, el primer día de orientación de Michelle Então, o comienza primeiro el próximo dia lunes, oficial de trabalho da así Michelle vai que ser no ella el na lunes próxima comenzará segunda-feira. oficialmente su Então, carrera ela vai ter a sua profesional primeira en los orientação. Então, ela Estados vai Unidos. oficialmente dar início à sua carreira de I did enfermeira just nos want to Estados mention when we Unidos. were saying that Deb went to Connecticut to help Jairo, and when Jairo went, and then Michelle needed to come a little bit later. She had a different date. Deb flew back to, to meet Michelle. And just for those that don't know, Deb is the president of our company. And, she was saying, no, let me go, let me go. This will be fun. I want to meet with everybody and help them get organized and settled in. So, Deb, thank you thank you very much for doing that, right? I'll tell you, I really had a nice time because I'm a nurse and I really enjoy talking with Michelle and Jairo just about nursing, what it's like here, what their experience is. And I know that as a group of nurses, we all collaborate nicely with each other. But it was really nice just to get to see the town of Stamford, the apartments, having breakfast together, having dinner together, going shopping together. And Michelle, I'm sending you such good luck. It is such a beautiful hospital, but I'll be thinking of you and Jairo on Monday all day. As you start orientation, and I'm so glad you came. I'm thrilled. Thank you, Deb. Thank you so much for everything, for all your help. Lo que Kerry comentaba es Então, que o que Carrie também comentou é que la Deb presidenta de este Terry, grupo, que es Debbie, fue la que que é a recibió presidente a aqui los do dos. grupo Una vez que Nash, ella quería ela hacer fez para questão recibirlo, se fue a de, Connecticut tanto quando o a hacer la Jairo recepción de chegou ellos em a Connecticut, que Connecticut. também é um dos Y enfermeiros después mexicanos que individualmente vai ella llegó trabalhar el em 20 de Stanford, Jairo llegó unos días antes e que Michelle. Michelle chegou um pouquinho Y ella estuvo depois. allá para la E a recepción de Deb fez ambos. questão de ir de Ella novo para comentaba que por los Connecticut taxes para que habían un receber poquito a más, Michelle. pues obviamente E ella quiere ela actuar falou que ella para es una todos: enfermera não, también. eu Ella quero quiere ir, eu quero ir, eu interactuar quero de una manera receber esses profesional con enfermeiros. ellos, Para pues ela é muito porque la importante. conversación E a Deb de eso também con ellos comentou con que para Michelle ela y é con uma questão Jairo. pessoal, ela também é enfermeira e Michelle, will you ela come gostou back and muito meet with us in another de, 3 or 4 conversar com a months? Deb, de todo o suporte. No, yes. Tell us how orientation is and how you're getting organized in your new work and life in Connecticut. We'd love it if you'd come back and share more of your story. I will, hopefully. Terrific, terrific. Thank you so much. At that time, we will call you a seasoned nurse. Yes, yes, you won't be a new nurse anymore in the You won't be a United new States. nurse. You'll You be will a be a seasoned seasoned nurse nurse. by then.
Well, thank you so much for agreeing to meet with us today and to share your story. And we know how powerful stories are to help people feel confident, to help people feel motivated, and to take a little bit away from the mystery of what it's really like. So thank you so much for meeting with all of us today, Michelle. I really appreciate it. You Que Carrie le está pidiendo a Michelle que en unos meses, Então, Carrie também, por último, agora pediu a Michelle que em alguns meses, já depois de estar trabalhando aí há alguns meses como enfermeira nos Estados Unidos, que ela volte e nos conte sobre a sua experiência, não mais como uma enfermeira nova ali, iniciante, mas já como uma enfermeira há algum tempo trabalhando no sistema de saúde americano, para que ela conte a experiência, como foi a transição, como tem sido, como vai ter sido trabalhar em um hospital americano. E a Michelle disse que sim, será um prazer ela voltar para compartilhar mais a experiência dela. E a Carrie também agradeceu muito a participação da Michelle hoje. If there is anyone who like to send me a note of a question that you may have for Michelle, I'll grant one or two questions. Si hay alguien que tenga una Por último, já estamos um pouquinho com a hora um pouco avançada, mas caso você tenha alguma pergunta, pode enviar pelo chat para o David, que es normalmente de la hora. que ele vai Muchas perguntar gracias. algumas coisas para a Thank you very Michelle. much for, talking to your peers. There's a lot of people here, different stages of the process. Some are well advanced, some are just starting, some already have job offers, but they are not from Mexico, so they are waiting for their green card to come. So there is everything. Estoy agradeciendo mucho a Michelle que hubiera Então, venido, obviamente. Davi também está agradecendo muito a Michelle pela sua participação hoje, porque é muito importante ela compartilhar a experiência dela. Nós temos pessoas aqui hoje em diferentes estágios do processo, alguns não iniciaram ainda o processo, outros estão aí adquirindo os requisitos necessários, outros estão já no processo de recrutamento e outros ainda que não são mexicanos, talvez estejam no aguardo do seu green card. Então, é muito importante ouvir da Michelle. Nadie tiene preguntas, Michelle, así que contestaste Então, todo muy bien, no va a llegar David não recebeu nenhuma pergunta, então nós vamos encerrar a reunião hoje. Muito obrigada a thank todos. you to all of you and to all the NASH group. Yeah, Thank you. Thank you, Michelle. Michelle.